a eleição dele é tão segura quanto a morte do peru de Natal na véspera do dia em que Cristo nasceu. A reunião do presidente Lula com governadores, em que foi apresentada a PEC da Segurança Pública, a proposta de emenda à Constituição que daria à União mais poderes na segurança pública, concentraria no governo federal praticamente todas as atribuições que hoje são de estados, está gerando muita preocupação dos governadores. E durante essa reunião em que foi apresentada a proposta, uma fala de Lula chamou muita atenção. Ele fez uma acusação aos governadores e disse que eles estão se omitindo no combate ao crime. Vamos ver. Tem governador que omite as informações, sabe, da apuração dos crimes. Tem governador que omite, sabe, a quantidade de gente que morreu, que ainda não sabe por que morreu. Ou seja, cada um produz a informação que lhe interessa, e muitas vezes é que interessa ao delegado da polícia que é chefe, muitas vezes ao coronel que manda no batalhão. Então o que a gente quer é o seguinte, é tornar essa questão da segurança pública, sabe, uma coisa mais civilizada. Jorge Serrão, eu fico aqui imaginando como seriam as manchetes dessa notícia se fosse outro o presidente da República, um outro conhecido. Será que seria sem apresentar provas? Lula acusa governadores de omitir dados? Dessa vez não vimos nada parecido, né, Serrão? Ou então Lula imita Barroso e usa o adjetivo civilizada. Que coisa, Lula! Olha, foi um espetáculo dantesco essa reunião, a participação dele é absolutamente catastrófica. A gente já vai repetir hoje o que já disse ontem. Esse modelo de Estado que o PT quer é um modelo centralizador, é um modelo comunista-socialista. Isso não dá certo em lugar nenhum. É fadado ao fracasso previamente. E quando é tocado por gente incompetente e corrupta, sai de baixo. Fica pior ainda. Que moral Lula tem para dizer que vai combater organização criminosa? Ele está falando como alguém bem intencionado ou está falando como um especialista no assunto? Eu queria que ele tirasse essa nossa dúvida, né? O certo é que ele tem falado muita besteira. Ricardo Lewandowski também causou um desgaste desnecessário nessa reunião, falou uma bobagem imperdoável, dizendo que se já tivéssemos essa segurança, esse modelo de segurança centralizado em Brasília, não teria ocorrido o 8 de janeiro. Ô, ministro, vou puxar a orelha de vocês. O 8 de janeiro só aconteceu porque interessou a Luiz Inácio Lula da Silva, comandante em chefe das Forças Armadas. Se ele tivesse colocado o exército na Praça dos Três Poderes, que já estava cercada por gradis de aço, nada teria acontecido ali. Por que Lula não botou o exército, se era atribuição dele fazer isso? Por que o ministro da Justiça dele, que hoje é ministro do Supremo, Flávio Dino, não tomou essa providência? Por que seu ministro da Defesa também não indicou esse caminho óbvio, ululante, para garantir a segurança e o patrimônio de Brasília? Por que isso não aconteceu? Simples. Que o projeto de Lula era gerar vingança, não era gerar segurança. Então, estava já planejado que eles iriam fazer algo para justificar que o bolsonarismo tentou dar um golpe de Estado. E essa é a mentira que está sendo repetida, aceita pelo Poder Judiciário e condenando pessoas injustamente com base nessa absoluta inverdade. Isso é assustador. E aí, esse cara mentiroso que vem falar em criar uma centralização, um sistema único de segurança pública. Brincanagem, né? Só pode estar de brincanagem. Lula, nota -13 para você é pouco. E para você, Fabi, também te preocupa essa possível PEC da segurança pública? Teve gente falando até numa polícia bolivariana, né, que seria uma versão brasileira da polícia chavista, da polícia de regimes ditatoriais da América Latina. Será que é algo nessa linha? Qual a sua visão, Fabi? Com toda certeza. Eu também achei uma grandíssima palhaçada. E explico por quê. Primeiro que realmente essa explicação toda longa, chata do Lewandowski em relação a fazer algo, grande parte é puro blá blá blá, e o pouco que poderia ser efetivo, ele mesmo já lutou contra, né? E atualmente, isso que é super interessante. Então, depois eu acompanhei uma entrevista, até anotei aqui os pontos do Derrite, né, que é o secretário daqui de segurança daqui de São Paulo,
E ele teve que tirar a mentira, né? Não vou dizer que Lewandowski é mentiroso, mas, né, vocês vão ter as conclusões de vocês. Por exemplo, em relação à saída, às saidinhas, quem vetou esse projeto foi o governo Lula. E isso interfere, obviamente, né, na manutenção do crime. Então, é muito bonito falar aquilo lá para todo mundo, mas na prática a gente sabe o que o governo Lula, através do seu Ministério da Justiça e Segurança, que é o Lewandowski, acaba fazendo. Também uma outra coisa que o Derrite trouxe aqui de informação que eu acho bastante importante. Aliás, eu acho que, como sempre, falta divulgação até da Secretaria daqui de São Paulo de Segurança para dizer sobre esses fatos. Mas olha só, que havia, sim, uma tropa de controle de fronteiras da Polícia Federal Rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal, e que quem tinha feito era o Bolsonaro, e obviamente o que o Lula fez? Desmobilizou essa galera. Então, olha só, isso está sendo desculpa agora para passar essa PEC, mas é algo que já existia, não precisa de PEC, basta boa vontade do governo federal, tanto que isso existia no governo do Bolsonaro. E mais uma coisa aqui, que ele bate muito na tecla aqui daquele estudioso Gary Becker, que fala da teoria econômica do crime, e há uma série de outras legislações já em andamento no Congresso Nacional para poder reduzir o poder, né, a grana do crime organizado, que faz todo o sentido. Então, por isso que eu disse, é um blá, blá, blá. E aí a gente, junto com, eu estou falando aqui do Derrite, mas obviamente governo Tarcísio, mas eu estou falando já informações a mais do Derrite, que ele poderia até ter falado ali na reunião, porque realmente ele sabe muito dessa questão e sabe muito mais ainda do Estado de São Paulo. O governador Caiado também chamou a atenção dele, falando ai, né, porque a premissa está errada. Eu concordo com o governador Caiado que a premissa está errada. Segurança pública tem as suas individualidades, né, de cada estado. E ele apontou, e todo mundo vê, Rio de Janeiro é diferente do crime de São Paulo, por exemplo. Né? Então tem que ter essa especialidade. Então, se for no projeto de linha aqui, nos projetos que já estão na Câmara, que até o Derrite lembrou, né, e que não vai ter depois o veto do presidente Lula, para essa cara de pau de depois fazer isso e falar que estão muito preocupados com a segurança no Brasil, com o crime organizado, é mentira. Mentira, nós sentimos na pele. É só você ver, você está melhor ou pior do que 2 anos atrás, não importa a cidade, não importa o lugar que você estiver do Brasil, em relação à segurança pública. Né? Isso é facílimo falar. Né? Os bandidos estão se achando, aliás. Né? Então é isso. Fica aqui a dica para assistirem então a entrevista do Derrite. Foi na Oeste, tá, gente? Vou deixar aqui a dica, mas vale a pena, porque eu acho que esclarece muitos pontos, inclusive essas tretas de internet, que tá ridícula, de Caiado e Tarcísio, não tem nada disso. A gente tem que ver quem é que luta pelo povo, né? Então, parabéns aí aos dois, tá? Tanto ao Caiado quanto ao Tarcísio. E você, Darcy, a sua análise sobre essa proposta e a reunião de ontem do Lula com os governadores? A proposta é muito antiga. Lá na Alemanha, da década de 30, foi criada a Polícia de Estado, a SS. Assim como na União Soviética tinha a NKVD, assim como a Stasi na Alemanha Oriental, ou aqui, nosso vizinho, o Maduro, que tem a sua polícia também. Toda mente totalitária tem um desejo de criar a sua polícia. Agora, é curioso observar todo esse movimento do governo, porque, aparentemente, o início desse governo montou um processo de desmonte das operações regionais. Vamos lembrar que Flávio Dino era o ministro da Justiça e ele acabou com os comandos regionais da PRF, estabelecendo que a Polícia Rodoviária Federal tinha que cuidar da sua atividade fim, que era cuidar das estradas. E aí agora muda tudo. Então a PRF agora está mais do que preparada para poder cuidar de trabalho ostensivo, de policiamento ostensivo. E para além das questões políticas, eu fui observar as questões técnicas e perguntei às autoridades no assunto. Aqui no estado do Espírito Santo, o Clube dos Oficiais, por meio do seu Coronel Augusto, emitiu uma nota falando que essa proposta era um risco significativo à autonomia dos estados e principalmente ignorava a especificidade de cada região. E pediu ao governador que fizesse uma intervenção. E mais, que a obrigação do governo federal seria dar suporte material, inclusive,
para o combate ao crime organizado. Eu resumo da seguinte forma: o PT entende de crime. Isso eu acho que todo mundo sabe. O resultado eleitoral, quando você observa quem vota no PT dentro dos presídios, por exemplo, você sabe que de crime e de criminosos eles entendem. Mas de combate ao crime, seria muito bom escutar quem realmente combate o crime. Essa PEC, ela não é apropriada, é uma PEC que coloca em risco o sistema de segurança pública nacional, é um erro, e esse argumento do Lewandowski, para finalizar, ele é simplesmente lamentável. Eu quero lembrar ao ministro Lewandowski que, naquele dia, tinha a Força Nacional de Segurança com autonomia para trabalhar ostensivamente lá no Ministério da Justiça. E nada foi feito, porque isso interessava ao governo que te abrigou. É isso, Vitor Brown. Perfeito, Darcio. Olha, antes de passar aqui para a nossa próxima pauta, tem um recado para você que está acompanhando o programa, um pedido a fazer. Sempre que você vir algum vídeo, alguma notícia relacionada ao Bradock Show nas redes sociais, especialmente no X, né, no velho Twitter, que é a mais movimentada, sempre que você vir algo relacionado ao Bradock, sempre que encontrar uma postagem que fale sobre o nosso programa, faça questão de entrar, comentar, compartilhar, marcar nós aqui do elenco, da equipe do programa. Faça isso, é muito importante que a gente crie uma militância nossa dentro das redes sociais, marque a presença do Bradock Show, é um pedido que eu faço aqui para você que gosta do nosso programa, tá bom? A gente conta com você. Mudando de assunto, olha só essa, hein? O governo brasileiro estaria preocupado com a possibilidade cada vez mais real, mais palpável da vitória de Donald Trump na eleição de terça-feira nos Estados Unidos. A possibilidade da vitória do republicano tem gerado preocupação no Palácio do Planalto. Pesquisas mais recentes de intenção de voto nos Estados Unidos apontam uma disputa acirrada, com possibilidade real de vitória do candidato republicano, o que tem deixado o núcleo duro do governo Lula pessimista. A preocupação no Planalto tem duas perspectivas, a política e a econômica. E antes de passar aqui para os comentários, quero exibir aqui um vídeo que a nossa equipe separou do Puff Daddy. Você deve estar acompanhando, né? Aquele rapper, produtor musical, um dos magnatas da indústria de entretenimento e da música dos Estados Unidos, que foi preso, acusado de diversos crimes sexuais e inclusive de crimes envolvendo menores de idade. O Puff Daddy, em 2020, falou sobre política. E aí, dá uma olhada no posicionamento dele. Veja só. White men like Trump need to be banished. The number one priority is to get Trump out of office. We're on the verge of a race war. We have no choice now to get Trump out of there. I'm saying, you can say what you want about Biden. They gave us Senator Harris as the VP. I mean, those are some of the things we were asking for. Black agenda could be way stronger. Yes. Right now, let's stay focused on Trump. We are a people that have been abused the most. And we got to start biting their legs off. That's right. So we got to, number one, Trump got to go. If Trump gets elected, I really do believe in my heart there'll be a race war. Biden's decision to pick Kamala Harris as his running mate. It was a historic, beautiful day. You know, and just having three girls and having them be able to witness that is great. And at least we have, somebody that we could dialogue with, somebody that we could relate to. This is a new Negro. And that new Negro, that new black person is not scared, is not fearful. They're not afraid to die. They understand that this is life and that violence has to be an option. What will is let's get Trump out of office. If Trump's in office, there's going to be bloodshed. Well, then you're going to have Trump's supporters who pissed off that he's not in there no more. So they're going to get buck regardless. Yeah, if they get bucked. We got enough. No, if they get bucked, I wish they were. Mm-hmm. They get bucked, we're going to eat their arms off. We're not going to keep on playing with these people. Jorge Serrão, começo aí contigo, Serrão, que nos diz dessa lembrança feita da eleição de 2020. Pois é, um discurso claramente nazista. Não tem outro termo para explicitar o discurso desse rapaz, que hoje a gente está vendo o que ele fez, né? O que o torna hoje extremamente famoso. A desonra completa, acusações sérias de abuso sexual. Então, a moral dele para falar é menos 13, nenhuma. Mas ali, a personificação do discurso woke, a caracterização completa de um discurso de ódio racial às avessas. É isso.
É o ódio contra o branco. Foi isso que ele se manifestou contra o Donald Trump. Então, isso é nazismo puro, puro, puro. Discurso de raça, absolutamente inaceitável. E aí, qual foi a reprovação que ele recebeu lá atrás? Nenhuma. Esse é o dado assustador da realidade. A gente está vendo aí o discurso nazi-comuno-fascista prosperando pela via woke, e qual é a reação a isso? Não era, mas agora começou a ser. Esse é importante. O mundo começa a rejeitar essa farsa, essa grande farsa do discurso identitário que esconde um racismo às avessas, uma perseguição ao ser humano, um desrespeito completo ao próximo e uma inviabilidade do discurso político. Você viu como é que ele trata quem é o adversário político? Eu vou cortar a perna, eu vou cortar o braço, eu vou cortar a cabeça. Que papo horroroso! E o papo dele não é um papo isolado, não. É um discurso que a esquerda mundial tem feito e, pior, tem praticado. O que aconteceu aqui no Brasil, o 8 de janeiro, foi a explicitação da vingança. A palavra é vingança. Lula voltou ao poder para praticar a vingança. Eu acho que o grande defeito que ele tem, o que eu não perdoo o Lula, é que ele poderia ter voltado ao poder, mas deveria ter mostrado grandeza. Vencia a eleição e acabou, era isso que ele deveria ter dito e tocava o barco para frente. Não, ele fez questão de ressaltar que ele iria praticar a vingança. Membros do judiciário fizeram a mesma coisa. Disseram, nós vencemos o bolsonarismo. Não foi isso? Peraí, judiciário não vence ninguém. Judiciário julga. Judiciário tenta, ou pelo menos tem o objetivo de fazer justiça e não justiçamento. Quando o judiciário vence o outro, ele está fazendo justiçamento e não justiça. Então, isso daí é um negócio hediondo, é esquerda, é woke, é imbecilidade, é tirania. Nós temos que dizer um não rotundo a tudo isso. E Lula? Lula agora está cheio de medinho. Ele deu uma declaração hoje ao canal francês TE1 que ele apoia a candidatura da Kamala Harris, que a Kamala Harris seria muito boa se ela tomasse o poder. Ô Lula, você é chefe de Estado, rapaz. Você não é torcedor nem comentarista político. Sua obrigação era dizer que qualquer presidente que ganhasse a eleição americana, você dialogaria com ele. Você não poderia ter favoritos. Você está bancando, está dando uma de torcedor que está doido para tacar fogo no outro. Essa é a sua postura. Isso é inaceitável, Lula. Parou. Você não tem a menor condição de estar onde está. Agora, Fabi, sobre essas questões de gênero, né, política identitária, o Trump está conseguindo essa virada que, como o Serrão lembrou, está atormentando o governo Lula, justamente com o voto negro, voto latino, voto dos trabalhadores. São essas as classes que deram ao Trump essa arrancada na reta final, pelo menos segundo as pesquisas, né, mas o próprio governo Lula está admitindo isso, esse favoritismo. Foram essas as classes, né, que seriam os objetos da política identitária que estão do lado do Trump, né, Fabi? E olha, isso é tão fácil, é tão palpável de ver que essa cultura woke realmente quebra as pessoas comuns. A gente vê que as maiores empresas do mundo que adotaram esse tipo de comportamento, cultura, colocaram isso até em suas legislações internas, estão abolindo isso, porque isso afasta, isso não tem nada a ver com o trabalhador. Ô Brown, a pessoa que tem que levantar para trabalhar mesmo, enfrentar as dificuldades da vida real, assim, por exemplo, pobre é pobre sendo branco, preto, amarelo, azul, né? Então tem as dificuldades com toda certeza, que lá nos Estados Unidos ainda existe essa coisa racial, existe, mas esse discurso aí do Puff Daddy, por exemplo, de supremacista preto, é nojento. Não é nojento porque é preto, é nojento porque é supremacista. A gente não pode olhar e ver. E ele faz esse comportamento dele, a gente vê retratado em relação às mulheres, em relação a menores de idade, em relação a pessoas que são desconhecidas. Então é uma baita de uma hipocrisia, né? E isso as pessoas do dia a dia, as pessoas comuns, estão acordando. No Brasil nós tivemos o rechaço ao PSOL, que levanta essa bandeira woke aí, e tiveram o quê? Zero, né? Zero de prefeitos eleitos, porque as pessoas olham e falam, isso é muito radical. É um radicalismo chato, é um radicalismo que não leva nada a lugar nenhum,
né? Não é produtivo. E a proximidade que havia, tanto na esquerda americana, quanto na esquerda brasileira, né, as políticas esquerdistas no mundo, com as pessoas mais pobres, ou os trabalhadores, né, aquela coisa de trabalhador versus proletariado, eles não estão conseguindo repetir a fórmula, justamente porque eles se afastaram, eles não fazem mais parte do povo. Aquele negócio lá que o Mano Brown falou no passado, ele continua, volta para a base. Eles não são da base. Olha o Lula, ele tem um discurso completamente elitista, de uma elite brasileira cafona, mofada, medíocre, né? Ele não representa os valores, seja de quem for, representante do povo, ele está a milhões de anos de distância. Então, por isso que ele não é popular, é por isso que o governo dele é de pura vingança, porque quem tem que trabalhar não tem tempo para vingança. Meu Deus, pensem com vocês, tem coisa de gente vingativa que fica armando, é gente que não tem nada para fazer, não tem trabalho, não tem filho para cuidar, não tem família para amar, é gente amarga, é gente que não tem Deus. Então, por isso, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nós vemos a própria derrota dessas políticas que são artificiais, que nos divide, que não nos aproxima e que não dá, através de políticas públicas, o que nós precisamos do Estado. Eu não sou uma liberal completa, eu sou uma conservadora. Então, eu acho que o Estado tem sim, quando prover assistencialismo, levantar, dar as mãos para as pessoas que realmente precisam. E o Trump olhou para isso. E o Trump tem proposto isso. E o Trump tem se identificado com isso. Então, o homem laranja, né, que assim, esteticamente não teria nada a ver, está levantando os pretos, os imigrantes, o pobre nos Estados Unidos. E não é diferente no Brasil se a gente for comparar a quem o Bolsonaro move. Não é a elite, é o povão. Diga, Darcio. Bem, a gente precisa observar uma situação. A esquerda vive defendendo a tal política baseada em evidências. Com que evidência esse sujeito faz as suas críticas? Nenhuma. Repare, assista o vídeo novamente e perceba alguma proposta que ele tenha feito para a comunidade negra. Agora vamos observar a comunidade de afro-americanos nos Estados Unidos. A comunidade afro-americana está cada vez mais rica, cada vez mais instruída e cada vez mais diversificada, e isso não é por conta de políticas afirmativas. Basta ler Thomas Sowell. Vocês vão verificar que a comunidade negra americana, os afro-americanos, representam a segunda maior economia do planeta, o segundo maior PIB. O primeiro, o próprio Estados Unidos, o segundo, os negros americanos. Ou seja, com que bases ele faz as críticas que faz? No preconceito, no puro preconceito. É simplesmente incompreensível esse ataque. Ah, não, mas dá para compreender. Porque, como a Fabi trouxe, como o Serrão trouxe, os trabalhadores estão migrando para o Trump. Aquelas pessoas que antigamente eram abrigadas sob as asas da esquerda, já perceberam que aquelas asas servem para sufocá-las e estão vindo para o campo conservador. E eu vou fazer mais uma previsão. Eu fiz uma aqui no Braddock Show acerca do município de São Paulo e acertei o que aconteceria, e vou fazer uma outra previsão. A preocupação do Lula é porque ele sabe que a esquerda latino-americana vai ter que abandonar a agenda woke. Só que, nessa escolha de eleitorado, quando ele olha para os proletários, para os trabalhadores, ele percebe que esses têm novos representantes. É essa a preocupação do Lula. Porque o desembarque, anotem aí, já está programado. Perfeito. Passando aqui para a nossa próxima notícia, enquanto eu trago a próxima, peço que você vá curtindo, não esqueça não, hein? Você que está assistindo a gente no YouTube e você que está vendo pela televisão também, abra uma segunda tela só para deixar um like, para se inscrever no canal do Braddock Show. Olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o PT negociou uma vaga no TCU por apoio ao Hugo Mota. Hugo Mota, que é o favorito para suceder o Arthur Lira, né, lançou a candidatura essa semana oficialmente, Lira o apontou como sucessor. Hugo Mota já tem o apoio do PT, do PL, de vários partidos importantes, caminha para ser o próximo presidente da Câmara. E aí Arthur Lira revelou que nas negociações com o PT, a condição colocada pelo Partido dos Trabalhadores foi uma vaga no TCU. O Hugo Mota se comprometeu a dar uma das duas
duas vagas que vão ser abertas no tribunal até 2027 para o PT, em troca do apoio do partido na corrida pela sucessão do Arthur Lira. Vou inverter a ordem aqui, começar contigo, Darcio. Fala um pouquinho para a gente da importância do TCU, do Tribunal de Contas da União, e o que é que representaria a ocupação de mais uma cadeira pelo PT. Olha, o PT só pensa naquilo. Ou seja, para o PT ter um ministro... Desculpa, Fabi, quase que a Fabi engasgou ali. Mas é verdade. O PT precisa de um ministro amigo para aprovar as suas contas. Porque quem fiscaliza os gastos, a probidade, né, no trato com o erário público é o TCU. Então, nesse momento em que eles já têm muitos amigos em vários órgãos, em órgãos que eles podem contar com a colaboração luxuosa para perseguir seus adversários, eles também precisam de amigos no órgão que faz a fiscalização das suas contas, porque a história do PT é a história da corrupção brasileira, sejamos honestos, afinal de contas eles ficaram muito tempo no poder e todos assistiram às barbaridades cometidas por aqui. Eu acho muito interessante essa discussão sobre Lava Jato, sobre a questão do mensalão, a questão do petrolão, porque a justiça americana puniu a Petrobras, a justiça do Peru tem punido políticos e outros personagens, e a justiça brasileira está liberando todo mundo. A justiça do mundo todo está errada. A justiça correta é a justiça brasileira. E agora o PT, numa moeda de troca, quer indicar aquele que vai fiscalizar os seus gastos. Nada fora do script de atuação petista no governo, Vitor Braun. Perfeito. E, já que a gente está falando aqui sobre as eleições do Congresso, vamos falar do Senado também, e tem uma informação importante que é o seguinte, o apoio, a formalização de quem vai ser o apoiado pelo PL, né, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL oficializou o apoio a Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Isso aconteceu em uma reunião que contou com a participação do próprio ex-presidente em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro participou também, estava ao lado de Rogério Marinho, líder da oposição, no momento do anúncio dessa posição. Vamos ver. Nós sabemos da força do Alcolumbre, que ele deve ser o presidente do futuro. Nós, em 23, jogamos com o Marinho, perdemos e não temos espaço na mesa nem comissões. Então está meio quase como um zumbi aqui dentro, com todo respeito ao trabalho que a bancada do PL e outros que apoiaram fazem, né? E nós temos participado da mesa de comissões. Nós acreditamos que essa nossa decisão fortalece a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Nós esperamos que a casa seja levada em consideração em primeiro lugar, né? Que haja uma democracia interna aqui respeitando a posição de cada um dos seus integrantes. Quem faz oposição tem a possibilidade de fazer oposição na sua plenitude, quem é ligado ao governo da mesma maneira. Nós achamos que é necessário que haja uma democracia maior, né, na questão das relatorias de projetos importantes. A oposição foi completamente deixada de lado. Então, nós precisamos restabelecer esse processo que sempre foi natural na casa de respeito à proporcionalidade das bancadas. E esse foi o entendimento da grande maioria dos que estavam participando da decisão e, no final, a maioria do PL como um todo. Vamos lá, Fabiana Barroso, eu começo contigo, Fabi. E lembrando que essa semana também o senador Marcos Pontes anunciou que vai ser candidato. Ele faz questão de dizer que é uma candidatura independente, uma iniciativa pessoal, que não é o candidato do PL, que é o partido ao qual ele é afiliado, mas também está se colocando na disputa, deve participar, mas o PL já tem a sua posição definida, é pelo Davi Alcolumbre. O que te parece, Fabi? Deixa eu só comentar rapidinho esse negócio do Marcos Pontes. Meu senhor, volte para a terra. Gente, na hora que a gente não espera, vem uma pessoa nada a ver, assim, com nada, propor uma candidatura. Olha, tá bem desalinhado com o Congresso, tô falando de boa, tá? Tô falando assim ainda com muito carinho, viu, Marcos Pontes? Pelo amor de Deus, não dá nem para falar sobre isso, porque é completamente descolado da realidade, tá? Então vamos falar do que importa. Nós vimos aí na notícia passada que o Darcy comentou, o PT ele faz questão do quê? Só pensa naquilo, né, que fez eu rir, inclusive. Só pensa em manutenção de poder e na questão do dinheirinho, né? Como que nós vamos fazer para manter isso aqui também? Acho que eu já ouvi isso aí do Temer também. E aí, a gente vê do outro lado, nós tivemos
as falas, gente, isso aqui não é o que eu acho, são fatos, né, do próprio presidente Bolsonaro pleiteando a liberdade. Eu vou pôr a liberdade porque tanto faz, gente, a palavra anistia, soltura, não importa o pessoal ficar livre, né, do pessoal do 8 de janeiro. Então, enquanto um só pensa naquilo, o outro, do outro lado, já que o Brasil está polarizado, só pensa realmente em devolver a nós o império das leis, o império da justiça, o minimamente, né, saudável para a gente conseguir viver. E aí entra, então, assim, o apoio ao Hugo Mota, lá da Câmara, vamos ser otimistas. Mais uma vez, eu recomendo lá a entrevista do Derrite, porque o Derrite, inclusive, disse de alguns compromissos que o Hugo Mota fez em relação à segurança pública, que é uma pauta também que me interessa muito, porque eu acho que no Brasil o caminho está indo para o narco-estado, então tudo que se fizer em relação à segurança pública é de suma importância, é pauta prioritária. Então, veremos esses desdobramentos, não temos aí, né, mas acho que o Hugo Mota vai pautar, vai ser cumprida essa parte, espero que essas pessoas sejam livres do 8 de janeiro. Aí a gente vai para o Senado. Senado, qual que é a nossa realidade? É verdade que nós ficamos à direita igual zumbis, né? Primeiro assim, que eu acho que os poucos que nós elegemos do nosso lado, não é muito do nosso lado. Aqui vou dar um exemplo. O Moro, que ficou sempre naquela dúvida se ele votou ou não a favor do Dino naquela sabatina, né? Eu tenho minha opinião super forte, acho que vocês também devem ter, né? O próprio Marcos Ponte, aí, que está viajando, está lá na Lua, precisa puxar o homem para cá. Então ficou um bando de zumbilândia ali. E nós não tivemos também nenhuma representatividade mesmo nas comissões. Na Câmara nós tivemos, olha, a Carol de Tone o que fez, e o que está fazendo ainda. Então, é preciso. É óbvio que ninguém queria Alcolumbre de volta. Eu não passo pano para Alcolumbre. Alcolumbre, para mim, é o Batoré. Ficou icônico no governo Bolsonaro porque ele atrapalhou, e atrapalhou muito. Que eu vou olhar para ele e falar, nossa, ele vai fazer... Não. Pouco que eu estou acreditando é no trabalho desses senadores que têm a nossa confiança, igual o Marcos Rogério, o Rogério Marinho e tantos outros que sim, têm trabalhado da melhor forma possível, inclusive enfrentando o que é mais difícil no Brasil, que é o judiciário. Lógico, eles são poucos, mas estão fazendo o possível ali dentro. Mas dentro de comissões, acreditamos que eles chamarão as pessoas, ainda que existe um pouco de consciência, para as pautas que importam nesses 2 últimos anos antes de 2026. Então, tem algumas coisas para ser acertada. Não é o cenário ideal maravilhoso? Não é. Eu fui uma severa crítica disso, inclusive. Mas a gente precisa entender que é o que temos ali. Então, sendo assim, eu vou cobrar dia, noite e dia, tanto da Câmara quanto do Senado, que pautem, que passe, que façam essas pessoas ficarem livres do 8 de janeiro, porque enquanto o Brasil não colocar uma pedra em relação a isso, e essa também debandada aí do judiciário, que precisa voltar para a casinha dele, que eu digo, nós não podemos nem planejar o futuro, a gente está preso no passado. E os ministros aí do Supremo têm que cooperar de uma forma ou de outra. Quem fará isso? Eu espero que é o Congresso Nacional que faça alguma coisa, tá, gente? Então, por isso que minhas salas são sempre duras em relação ao Congresso Nacional. E você, Serrão, o que nos diz dessas eleições na Câmara e no Senado? Acompanho o voto da relatora, digo que o presidente Bolsonaro agiu com sabedoria dessa vez. O PL não pode ficar isolado, levar mais uma na cabeça. Ficar de fora da mesa diretora do Senado nessa legislatura foi uma tragédia total. Então, é hora de ter pragmatismo, ocupar os espaços. O Marcos Pontes, ele quando lançou a candidatura dele, ele jogou exatamente nesse sentido. Está se credenciando para ocupar espaço. A jogada foi essa, pode ter certeza. Ele sabe, todo mundo sabe. Quem manda de verdade no Senado é Davi Alcolumbre. Ele já estava eleito de véspera. A eleição dele é tão segura quanto a morte do peru de Natal na véspera do dia em que Cristo nasceu. Então, o Davi Alcolumbre estava preparado para vencer mais uma. Então, compor com ele agora, no primeiro momento, foi uma estratégia inteligente, é apoio de primeira hora. Primeira hora pode cobrar também o cargo de qualidade de primeira hora. Então, teve essa sabedoria. Em relação ao Hugo Mota também conseguiu uma composição graças ao Arthur Lira,
que fechou ali os acordos possíveis e conseguiu negociar com o PT. Também foi uma negociação pragmática com o PT. O que o PT quer? Proteção. Então, por isso que ele tem interesse no tal TCU. TCU é uma aberração brasileira, é uma jabuticaba. É o tribunal que não é tribunal, é o tribunal que não é do judiciário. Ele é um conselho de contas. Conceitualmente, é um órgão auxiliar do poder legislativo. E a tradição do TCU é que o presidente da República, que está com poder, acaba indicando, ou o partido majoritário acaba indicando o parlamentar que vai para o TCU. Sempre acontece isso, então nada de anormal com o PT mandar alguém para lá. Mas o PT quer proteção, precisa de proteção, né? Tem problemas a enfrentar e vai ter até o fim desse governo. Tem que ter alguém para dar uma defendidinha neles ali, que não é fácil. Mas a jogada é essa. Então, a corrida para o Congresso Nacional está praticamente definida, faltando ainda muito tempo para a eleição. Isso é curioso. As forças se recompuseram numa velocidade muito grande, antecipando desgastes que possam vir adiante. Então, vamos aguardar aí como é que a política vai reagir ao aumento provável da repressão que vem por aí. Vem punição para general, vem punição para coronel para baixo, alguns generais, vem punição para o pessoal, o núcleo político do 8 de janeiro, no qual Jair Bolsonaro faz parte, Então, como é que a política vai reagir a isso? Essa é a expectativa. Por isso, essa composição aí da Câmara e Senado se definindo tão cedo. O pega-pra-capá está chegando. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora, DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000, diga adeus à calvície. Vitagor.